Meu caro Kleina, já chegou no ponto? Já tá? O time já está a 100 por hora ou ainda está só na fase de aceleração? Boa noite. Boa noite, eu que agradeço o espaço aí, fico feliz aí de participar do Mesa, muito legal, muito bacana, né? Havia uns domingos a mais um resultado bom que foi esse. Mas é claro que a gente subiu um degrau, a caminhada ainda é longa, muito trabalho, muito pé no chão, mas estamos no caminho certo. Continuar com esse espírito coletivo, a equipe mais uma vez hoje teve uma entrega, teve uma marcação forte, porque se não faz isso com um adversário qualificado, que é o São Paulo, a gente teria dificuldade. Chico, Godoy, Vanderlei, vamos conversar com o nosso Gilson Kleina? Eu queria dar o pontapé inicial, porque a semana passada eu percebi e disse aqui publicamente que o Palmeiras é um time que hoje tem um ataque matador. E sempre sobram dois caras na frente livres. Esse primeiro lance do Leandro, que obrigou o Rogério Ceni a fazer a defesa, ele se repetiu várias vezes, só que a zaga do São Paulo se antecipou. E mesmo assim você vê que na cobrança de falta do Mazinho, o gol do Valdívia saiu porque ele estava livre. É sempre um cara livre. Aí eu pergunto para você, eu estou vendo coisas, não, são dois, às vezes até três. Então eu pergunto, eu estou vendo coisas ou você mudou o jeito de jogar do Palmeiras do ano passado para cá? Olha, a gente mudou um pouco sim a maneira de jogar. E hoje até a gente tivemos uma formação, nós já daríamos um pouquinho mais de liberdade para os meias, para o Valdívia e para o Mazinho. Em compensação, nós tivemos uma estratégia, um corredor com a Cardex, até sacrificamos um pouquinho, porque o lado forte do São Paulo é um lado esquerdo, né? O lado que chama muita atenção, esse uruguaio, esse Álvaro, junto com o Oswaldo. Então, um dos jogadores, tanto o Leandro como o Alan, fizeram bem esse posicionamento. Ao mesmo tempo, a gente fazia o rodízio ali para ter o espaço para os dois meias, ora sobrava para o Leandro, tanto é que essa jogada mesmo que você frisou, o Leandro vindo de trás, ora o Valdívia vindo de trás. Então, essa movimentação, isso acontece até para dar liberdade para as características. Mas a gente mudou assim um pouquinho a forma de jogar, mas hoje muito mais também pelo São Paulo, uns setores importantes que tem o São Paulo. Ô Kleina, a notícia boa do futebol nesse momento é a volta do Palmeiras. O Palmeiras voltou. Tem história importante, tem camisa, estava na segunda divisão do futebol brasileiro, não era para ele a segunda divisão, voltou e precisava mostrar que, olha, estou aqui. E é o que está acontecendo com o Palmeiras nesse momento. Essa é a boa notícia para quem gosta de futebol, para quem gosta de time importante participando da principal divisão. Participa do Paulista e vai participar do Campeonato Brasileiro. Para mim, o que chamou a atenção nesse jogo foi a forte marcação, a aplicação, a solidariedade. Dificilmente um jogador só estava marcando um jogador do São Paulo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e esse, para mim, é o ponto mais importante. Queria ouvir. Olha, a aplicação tática nossa hoje foi fundamental. Os jogadores entenderam, concordo com você, se não tem essa aplicação, o que a gente teve que fazer ali é sobrecarregar, de repente, alguma situação dos jogadores de frente para acompanhar, para você não deixar que fluísse o jogo do adversário. E você vê que a hora que nós fechamos, né, o lado do Álvaro e do Oswaldo, começou a crescer no jogo o Maicon. Nós tivemos que fazer um ajuste também no posicionamento. Claro que a gente está jogando com dois meias, tanto o Valdívia e o Mazinho. Não tem característica de marcação, mas o Mazinho está fazendo uma função de recompor um pouco mais, às vezes o Valdívia, porque o que me preocupou um pouquinho que aconteceu depois que nós fizemos o gol, a equipe de São Paulo colocou nós um pouquinho na marcação da intermediária para trás e isso nos dificultou. E quando nós ficamos com os atacantes longe do gol, e principalmente quando nós roubávamos essa bola do Valdívia, o Valdívia não tinha para fazer a transição. Na hora que nós avançamos a marcação novamente, que conseguimos equilibrar as ações, a equipe do Palmeiras voltou a colocar a bola no chão. Eu acho que essa marcação, isso é uma identidade que a gente está há algum tempo colocando, claro que respeitando a característica sempre do jogador. E legal, né, Vanderlei, que a gente vê é que hoje a equipe do Palmeiras, ela, claro, tem a marcação, mas joga com confiança, tem a convicção, resgatou também esse apoio. Você vê o torcedor nosso tem que enaltecer, porque foi o 12º, a hora que a gente precisa, vem energia. Eu acho que não tem coisa melhor para um time da grandeza do Palmeiras ter o seu maior patrimônio do seu lado, e os jogadores estão demonstrando isso. Então, se a gente mantiver
toda essa linhagem, né? Todo esse foco da diretoria até toda a cúpula ali da comissão técnica, os jogadores, acho que a gente vai estar no caminho certo. Então, o importante é resgatar o bom futebol, resgatar o torcedor, mas o importante é você ver que os jogadores que estão chegando estão entendendo o que a gente quer e os jogadores que ficaram, mais do que nunca, querem provar que querem ter um patamar maior. Que a gente continue assim, é muito trabalho, não tem como você fugir disso, mas é claro, muito feliz por um início assim tão positivo. Godoy? Ô, Kleina, se por um lado nós temos palmeirenses como aquela turma da porcada lá de Badibacite, Paulinho, Chifrim, Mussum, Beto. Aliás, eu fiquei devendo uma visita lá, pessoas maravilhosas, que eu fui muito bem recebido em São José do Rio Preto. Eles estão esperando você lá para dar aquela recepção e receptividade maravilhosa. Vamos comer cudiguinho lá pra caramba. Mas se eles estão felizes da vida com o que o Palmeiras está fazendo, também tem palmeirense preocupado com a Vitória, garotinha filha do Montanha, querendo saber, um beijão, Vitória, o que tem na cabeça do Leandro, cara? Como é que você consegue ou não consegue lidar com o temperamento dele? O Leandro é um jogador que nós até conversamos muito na palestra hoje, sobre atenção com desestabilizar. Muito pessoal conversando sobre a situação de Lúcio, que é um jogo que queria comprovar para o adversário, mas frisei muito em cima do Leandro, que é um jovem que a gente precisa muito dele pela qualidade dele. Agora, esse tipo de comportamento a gente tem que a cada vez se amadurecer mais. O Leandro às vezes se incomoda com a marcação e às vezes quando a bola não está chegando muito no pé dele, ele já quer participar de outra maneira. E é isso que a gente tem. A maturidade ela tem que vir com essas adversidades. Então, conversando muito com o Leandro, a gente fala do Leandro com toda essa qualidade, mas é um jogador ainda de 20 anos. E esse jogador de 20 anos ele vai entender, porque dentro do Palmeiras a gente tem que amadurecer mais rápido, tem que ser mais precoce. E isso tem que corrigir nesses jogos. Não foi nesse jogo, até no último jogo, a gente também chamou a atenção que nós estávamos com um homem a mais e quase tivemos um problema com o Leandro, e aí nós não teria privilégio nenhum de um homem a mais. Então a gente está conversando, o Godoy, a gente sabe disso, sabe da responsabilidade, mas eu quero que ele saiba da importância dele, que ele tem para o Palmeiras e para o grupo. Dario Pereira quer fazer uma colocação também com o Gilson Kleina, é isso? Queria fazer uma pergunta, né? Porque a gente vê o Palmeiras muito aplicado, né? Muito tático, né? Fechando, correndo até 2 ou 3 jogadores, às vezes marcando um jogador, mas isso tem muito a ver com a parte física, que está num bom momento físico, né? E inclusive vocês jogaram, o Palmeiras jogou um dia depois do São Paulo. E eu até achei que o São Paulo se ia prevalecer disso aí e poderia levar vantagem, mas não foi o que se viu hoje. Então, uma pergunta vocês encurtaram as férias? Vocês priorizaram mais a parte de rapidez, porque tem muito treinador e preparador físico que prioriza a longo prazo, ficar bem só para finais, né? E dar muita física. Tá? Explica isso, como vocês fizeram isso aí. A gente antecipou algumas etapas, iniciamos um trabalho um pouco mais cedo, dia 3, né? Para a representação tudo poderia acontecer dia 6, mas vendo o calendário, você vendo os jogos que você tem, nós iniciamos. Você vê a 5ª rodada já colocou clássico, mas quando a gente iniciou, a gente jogou domingo, quarta ou quinta, sábado, domingo. E nós tivemos 3, 4 dias de preparação e muitas vezes 2 dias para você se preparar para outro jogo. Então, claro que a gente tem uma equipe maravilhosa, muito estudiosa, o preparador físico Fabiano, que é um dos responsáveis. A gente conversou muito em dezembro e a gente antecipou essa situação, mas uma das coisas que a gente sempre tentou priorizar era manter a base, porque a gente sabia que da base que terminou a Série B, era uma base já que já tinha uma condição até os outros se entenderem. Mas os jogadores que vieram também chegaram num nível assim, ou que não tiveram condições, esse a gente estendeu um pouco mais. E fora o monitoramento que a gente tem com os jogadores especiais, um deles é o Valdívio, que hoje jogou os 90 minutos, que é importantíssimo, né? Não só pelo gol, mas pela participação dele. E nós fizemos uma coisa, nós terminamos o jogo contra a Penapolense, nós tivemos a condição de ir para um local para a gente se recuperar, se alimentar bem, porque a gente sabia que a gente precisava muito para ter disposição para esse jogo. Claro que tem que agradecer também que a diretoria está nos dando essa condição, a estrutura para fazer isso.
Aproveitando aqui, o Guilherme, o Ricardo Capello, deixa um grande abraço para o Kleina, que ajudou a reconstruir o Palmeiras e trazer novamente a alegria para a torcida que canta e vibra. Muita gente parabenizando o Kleina, parabenizando o trabalho do Kleina nesse ano do centenário do Palmeiras. E muitas perguntas, o Kleina comentou aqui do Valdívia, chegando no meu Instagram e também no nosso Twitter, no Facebook e no e-mail, questionando o seguinte, Gilson Kleina. Acabamos de ver aqui o jogo tal. Eu estou errado ou na comemoração do primeiro gol, ao passar em frente à meta adversária, o Rogério Ceni tentou acertar o Valdívia por baixo. Você poderia confirmar isso? Pergunta o Júlio César de Jundiaí, também o Thiago Pires, quer saber se vocês viram o Rogério Ceni tentar passar o pé no Valdívia. Foi proposital, Kleina? E a gente tem a ceninha aí, enquanto o Kleina vai falando, a gente vai mostrar para depois o Godoy também analisar. Bom, olha, todo mundo aqui é vivido em futebol, vamos ver se foi não. Pois não. Olha, primeiro, Flávio, eu quero dizer que foi muito legal, não só pelo gol que nos deu a condição de vitória, mas foi a dinâmica com o Valdívia, né? O que a gente quer é isso, participação do Valdívia, e aí a genialidade dele faz a diferença. Eu acho que olhando bem o lance agora, eu vejo que o Valdívia, a momento algum, olhou para o Rogério, estava comemorando com o nosso torcedor, né? Estou vendo o lance agora ali, se ele tentou não dar o chute, mas eu fiquei prestando atenção no Valdívia. É claro que eu não vi, olha, ele não olha para ele, tentou fazer a comemoração com o torcedor e não leva a nada disso. Foi esperto. Mas não vi provocação não do Valdívia não. Ô Kleina, vamos falar mais um pouquinho sobre a preparação, e o Godoy estava falando excesso de treino, falta de treino, você não teve tempo para preparar o seu time, mesmo assim o time está voando. Como é que você controla isso? Até onde tem que meter físico, até onde você faz só tático, não faz o físico? Como é que você está trabalhando? Depende da semana, né? Como a gente fez 3 jogos essa semana, domingo, quinta e domingo, a gente deu uma prioridade na terça-feira até a parte física, quarta-feira recuperação, só posicionamento, quinta-feira jogamos, sexta, sábado, só recuperou e posicionou. A gente está monitorando todos os jogadores, alguns jogadores que a gente achar nesse início que está um pouco extenuado, a gente tem que trocar. Eu acho que isso acontece muito na Europa, né? Se troca muito, às vezes o cara é titular, no outro jogo ele está no banco. Aqui ainda não temos muito essa cultura, mas para a gente não deixar que as coisas venham a lesionar alguns jogadores importantes, é importante, se você for o caso, fazer algum rodízio, mas até o presente momento a gente está avaliando bem, está todos respondendo bem. Você tem um pelotão aí para ficar à sua disposição, né? Bruno César, né? Você tem um pelotão aí, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Kleina. Olha, até o banco hoje, né? Você vê que a gente utilizou, né? Teve alguns jogadores importantes que não entraram, o caso do Mendieta, o William Matheus. O próprio França que entrou, carece de um tempo ainda mais de trabalho, de ritmo de jogo. Nós estamos torcendo que recupere o mais rápido possível o Iguren, o Thiago, o Bruno. A gente está fazendo um trabalho super especial com ele, ele veio com um outro tipo de treinamento, a filosofia aqui, até estava conversando com o Dario, os que vêm de fora sentem muito o treino aqui no Brasil, joga-se mais aqui no Brasil. Para você ter uma ideia, conversando com o Bruno, jogava só sábado à noite e treinava 8h30 da noite, né? Um período só, então é bem diferente da intensidade de treino que a gente realiza, mas vai se adaptando, tá se enquadrando bem. Claro que a hora que a gente tiver o que é o correto, ter todo o grupo à disposição, quanto mais a gente poder qualificar, colocar o grupo da melhor forma, melhor para todos nós. O Kleina, aqui você falou joga-se demais, na verdade, mas não treina-se demais também? Mas não tem muito tempo, Flávio, de treinar demais, né? Você faz uma preparação. Claro que você tem que respeitar as avaliações. Não adianta eu treinar demais um jogador que não tem condições de aceitar aquele tipo de carga de trabalho que a gente precisa pôr. A gente precisa, aos poucos, dando um lastro. Você faz 2 treinos alguma vez ou você faz uma vez? Faz. Ó, essa semana a gente fez, terça-feira, 2 períodos. Nós chegamos domingo de viagem, né? A gente já pôde treinar na segunda-feira, já terça, 2, quarta, treinou e concentrou. Você citou a Europa, na Europa praticamente não existe mais o 2 treinos, é uma hora e pouco por dia e acabou. Flávio, na Europa eles têm 40 dias de preparação. Esses 40 dias eles conseguem dar um lastro para que eles tenham as condições das competições que eles vão disputar. E claro que eles também fazem o elenco como a gente está fazendo, por isso que eu digo, ainda culturalmente se você vai colocar amanhã um jogador para quarta-feira, ó, você vai descansar. Na cabeça dele, não, estou perdendo meu espaço. E assim pensa, mas isso vai mudando aos poucos.
O fato é o monitoramento que nós estamos fazendo com o Valdívia. Claro que o Valdívia quer jogar todos os jogos, mas o jogo que ele apresentou é isso que a gente quer, né? Dessa maneira, dessa movimentação. Então, acho que cada jogo a gente pode ter mais o Valdívia, desde que a gente consiga uma administração. Então, a gente vai administrar, mas foi um jogo que ele se desgastou muito. O próximo jogo é quando? Quarta-feira em Piracicaba. E vamos falar de Corinthians. E aí, Chico, mereceu? Depois a gente vai falar do vandalismo. Agora o jogo mesmo. Mereceu a derrota? Ó, Flávio Prado, eu vou dizer uma coisa para você. Há muito tempo que eu não sentia vergonha de ser corintiano. Há muito tempo. Hoje eu estou com vergonha de torcer para o Corinthians. Eu estou com vergonha. Estou com vergonha de encarar as pessoas na rua, pessoas vêm conversar comigo, vêm pedir uma explicação do que está acontecendo com o time. O que está acontecendo com o time é simplesmente inadmissível. Começa pelo presidente. O presidente Mário Gobi é o seguinte, ele ajudou a derrubar o Dualib. E hoje, ele quer dar uma de Dualib. Ele quer mandar no clube e quer mandar no departamento de futebol. Então, quer dizer, tirou quem sabia fazer coisas, que colocou o outro rapaz, que a gente não sabe ainda até onde ele vai chegar, mas ele tirou, ele simplesmente tirou. Agora quem manda no futebol é o Mário Gobi. Agora, o que entende o Mário Gobi de futebol? Nada. Mário Gobi não entende nada. Quem fazia tudo para o time na época que ele era vice-presidente era o André Sanches. Fim. Quem trouxe o Ronaldo foi o André Sanches. Quem renovava o contrato do Mano era o André Sanches. Ele estava aprendendo e não aprendeu nada. Começa pelo presidente, que é uma vergonha, certo? Segundo, os torcedores corintianos ontem, eu vou falar uma coisa para vocês, eu respeito demais as torcidas uniformizadas do Corinthians, mas não pode fazer o que eles fizeram. Não pode. Amanhã, se o Ministério Público tivesse vergonha na cara, ia lá e fechava todas as torcidas que participaram dessa porcaria. Para falar especificamente do jogo, depois a gente vai falar. Eu não posso falar, ô Flávio, eu tô aqui quieto desde que começou o jogo, porra. O jogo não, o programa. Eu tô com vergonha de ser corintiano, não, porque tá bom, a diretoria incapacitada. Mas temos que falar esse Mano Menezes é uma porcaria de treinador. Vamos lá. É uma porcaria. Ele tá há 6 jogos comandando o Corinthians. E há 6 jogos, ele mudou totalmente o padrão de jogo do Corinthians. Ele tirou a defensibilidade do Tite para colocar uma ofensividade, sei lá o quê. E não tá dando certo, pô! Não tá dando certo. Ele obriga, ele sobrecarrega o Ralf e sobrecarrega o coitado do Guilherme. E dá moleza para os outros. Eu nunca vi isso. 2 caras correndo pro time todo e o time todo parado. O lateral na lateral, aberto, o direito, o esquerdo, os back desce não voltam. Então, o Mano Menezes, horrível. Tinha que ser mandado embora amanhã. E outra coisa, depois eu fico quieto, não quero falar mais porra nenhuma. Eu quero que você fale bastante. Não vou falar nada, não vou falar mais porra nenhuma. Eu não quero falar do jogo. Esse jogo foi uma porcaria. Esse jogo foi uma porcaria. Perder da Ponte Preta é brincadeira, cara. É brincadeira perder da Ponte Preta. Nem o nosso time da Gazeta aqui perde da Ponte Preta. Também não é assim. Digo mais, esse juizinho que apitou o jogo aí, que expulsou 2, ele foi muito condescendente com o ponta esquerda que entrou no segundo tempo da Ponte Preta. Que bateu, xingou, ameaçou, estava nervosinho e não expulsou. Então a arbitragem uma porcaria, o jogo uma porcaria, os jogadores do Corinthians jogaram empurrados, porque foram obrigados a jogar, essa que é a verdade, não queriam jogar, não era para ter jogo, mas foram obrigados a jogar, porque forças ocultas impuseram o jogo, que não tinham o que pôr na programação, então puseram o jogo. Mas não devia ter jogo. Não tinha condição psíquica para ter jogo nenhum. Mas tiveram. O Joaquim Grava apanhou. Você quer coisa mais revoltante que isso, pô? O Joaquim Grava apanhar? É brincadeira. Os caras bateram numa faxineira, meu. O que a faxineira tem com isso? Roubaram 3 celulares. Bom, vamos falar do tema Portuguesa, queda da Portuguesa. Vou contar para você desde o início. A secretária da diretoria, tudo que contém e-mails que vem direto, ou da CBF ou do STJD, vai direto na sala dela. Ela tem uma sala de espera e computador. No dia 3 de dezembro, ela recebeu um e-mail ou um fax, eu não lembro bem, eu já vi o documento, até eu que entreguei para o Ministério Público, estava escrito assim: excepcionalmente será julgado o jogador Everton na sexta-feira, dia 6 de dezembro, no STJD, etc. Ela recebeu, o que ela fez?
Isso não é praxe, ela está lá, ficou 9 anos, cara, nunca tivemos problema. Ela bate computador, vai. Futebol, jurídico e para o departamento total. Vai para o vice-presidente de futebol, vai para o pessoal que administra o futebol. No caso, ultimamente é o Roberto dos Santos, era o Caio, que tomava conta, que era o jogador. Na parte diretiva, era o José Martins e tinha um menino mais novinho, que é o Fernandinho, que a gente chama. E o jurídico, que é o Dr. Valdir. Ok. Eu fui prestar depoimento, entreguei inclusive o papel para ele. Nessa sexta-feira mesmo, eu fui viajar para o Mato Grosso do Sul, fui no casamento do meu primo. Porque eu entendia que Portuguesa e Grêmio, para a Portuguesa não mudava nada, porque se perdesse ou ganhasse, não ia mudar nada do resultado. Bom, voltei, eu fiquei na sexta, fiquei sexta para sábado, fui no casamento, aí voltei no domingo de noite. Cheguei no aeroporto de Cumbica, era mais ou menos perto de 8 horas. O meu filho também foi no casamento, o meu filho mais novo, e ele chegou umas 4, 5 horas antes, porque ele tinha outro compromisso. Ele falou, pai, eu vou mais cedo, e foi embora. Aí eu liguei para ele e perguntei do aeroporto já de Cumbica, quanto foi o resultado? Ele falou 0-0. Falei, tá liquidado o assunto, tá certo? No dia 6 saiu o julgamento, né? Eu vou contar o que é e o que aconteceu. E no dia 9 foi publicado, todo mundo sabe, no site da CBF, às 18h45, também todo mundo sabe. E tem um bid que a CBF lançou, também todo mundo sabe, que a partir de 1º de setembro diz que era um bid que realmente começava a funcionar para clubes e federações. De acordo com as informações que a gente colheu dentro do clube, é que foi verificado na sexta, no sábado, no domingo e na segunda. Esse bid não constava nada, constava que o Everton tinha condições de jogo, mas o jogador, o centroavante, que era o Gilberto, esse não tinha condição, ele tinha jogado antes, pediram o efeito suspensivo. O STJD nem deu, nem não deu, na dúvida a Portuguesa não pôs ele para jogar. O que pode ter acontecido? Agora que eu vou dizer o que pode ter acontecido. Ou houve. E o julgamento do dia 6 de dezembro no STJD, o doutor Sestaro, que é o advogado que sempre fez as defesas da Portuguesa, defendeu 6 clubes diferentes. Tinham 12 julgamentos, ele defendeu 6 clubes. Pode ter havido. Ou ele pode não ter comunicado, ou ele pode ter comunicado e alguém dentro do clube deve ter comido bola, entendeu? Ou dentro do futebol. Agora, eu particularmente, eu sempre digo isso e vou repetir isso a vida inteira. Eu falei no Ministério Público, inclusive eu deixei muito claro para o doutor Senise, falei, eu quero deixar bem claro que os telefones da Portuguesa, até 31 de dezembro, os meus telefones, conta bancária, tudo, não precisa nem pedir autorização para a justiça, você pode investigar, é só me pedir os números que eu dou. Para deixar bem claro, primeiro a lisura, a honestidade, porque a gente não é meio honesto, ou é ou não é, não tem meio honesto. E eu sempre tive atitude com defeitos e com erros que às vezes você tem dentro do futebol, mas honestidade não pode se discutir. Então, o que a gente acabou sabendo dentro do clube? No dia 10, mais ou menos umas 16 horas, o doutor Valdir subiu na minha sala, estava assim meio branco, né? E falou para mim, porra, houve um problema na Portuguesa, porque o Everton jogou, não sei o quê. Eu imediatamente catei o telefone, eu não lembro se é da Portuguesa, se foi meu celular, e liguei para o Cestário. Falei, pô, doutor, o que aconteceu? Pô? Eu disse que o jogador não podia jogar, jogou, papapá. Ele disse exatamente essas palavras. Manuel, estou muito triste e eu assumo. Eu nunca pedi para ninguém assumir nada. Eu falei, assumi, falei um palavrão. Pô, e quem vai pagar o prejuízo da Portuguesa? Ficou nisso. Aí eu liguei para ele mais umas 2, 3 vezes. Eu li os sites de várias pessoas que disseram, o presidente da Portuguesa foi no Rio, falou com a Unimed, isso é tudo conversa, mano, falou com o Fluminense. Primeiro não tem nenhum cabimento, pô, lutamos tanto para poder chegar em 12º lugar, um bocado de gente acabou me ajudando, principalmente no final, que eu tinha que pagar a imagem e estava com dificuldade financeira, e o clube cair. Então eu deixei claro para o doutor Senise, que eu estou dizendo para vocês, assim, primeiro, eu nunca conversei com ninguém do Fluminense, da diretoria atual, que depois que acabou o Clube dos 13, eu não tenho nem muita amizade, não tenho amizade nem com a diretoria atual. Não é que eu não tenho muito, eu não tenho amizade. Eu não tenho amizade com o novo presidente do Flamengo. Eu tinha amizade com a Patrícia, porque ela fazia parte do Grupo dos 13. Aí o doutor Senise perguntou para mim se eu tinha ligado para o doutor Acef,
E eu expliquei exatamente, eu falei, a pedido da diretoria nova, que vai assumir a Portuguesa a partir do dia 1º de janeiro, o doutor Orlando Cordeiro de Barros, que é o vice-presidente jurídico dessa gestão atual, disse para mim, ó, eu gostaria que você ligasse para o doutor Acef, que é um advogado conhecido no Rio, para ele te indicar alguém para defender, mas não é para defender onde foi o Zanfroli, era para defender. A Portuguesa recebeu a publicação na segunda, ela tinha terça e quarta para entrar com recurso das 2 partidas que o Everton sofreu, e a Portuguesa entrou com recurso. Ele me indicou um advogado do Rio que entrou com recurso, parece que está para julgar, inclusive, entendeu? Isso terminou por aqui. Agora, depois teve julgamento dia 16 no Rio, eu fui, teve dia 27, eu fui também. O que vocês quiserem perguntar a respeito de qualquer coisa da Portuguesa, vocês podem perguntar o que quiser, eu estou à disposição. Você está dando a entender, o erro foi da Portuguesa, foi por acaso, e então a CBF fez certo. O STJD julgou certo. A Portuguesa tem que cair mesmo. Presidente, a versão é em cima do que o Flávio ele vai perguntar, eu vou responder o que eu acho. A versão do doutor Sestário é diferente daquilo que o senhor está dizendo. O doutor Sestário, eu conversei com ele falou ao vivo, em Pan, deixou claro que informou ao doutor Valdir, ele deu o nome, Valdir Rocha, que era o seu diretor jurídico. Não, ele é diretor não, ele é contratado advogado do clube. Ok, mas eles mantinham contato sempre que possível. Verdade. Informou sobre a punição do Everton. Quando o senhor colocou que ela recebeu um fax dizendo que excepcionalmente, nesse fax ia ter julgamento. Não consta que lá estava acontecendo um julgamento excepcionalmente do Everton. Eram 12 julgamentos naquele dia e ele era o 12º. Verdade também. Então, não é uma coisa, vamos pegar o caso da Portuguesa e vamos julgar. Certo. Foi uma sessão normal que acontece todas as sextas-feiras. Quando acontece julgamento na sexta-feira, os clubes são informados porque está valendo a punição, é assim que funciona. Funcionou, se mudar daqui para frente é uma outra conversa. Mas foi sempre assim, inclusive o Zanfrolin, entre aspas, foi vítima, entre aspas, disso no caso do julgamento do Emerson Sheik. Ele defendia o Corinthians, ele terminou na sexta-feira, ele ligou pro Tite e falou, tira o Sheik que ele está suspenso. Foi aí que o Tite colocou o Pato para jogar, que fez até um gol. Então, não é nenhuma novidade. O doutor Sestário, ele disse que falou com a Portuguesa, 3 vezes. Deixa eu explicar bem. O que eu acho, primeiro, que o que cabe ao Ministério Público de São Paulo fazer simplesmente uma cariação, Ele fala uma coisa, eu falo outra, põe os dois frente a frente e vê quem mente, Isso é a melhor coisa que ele faz, porque vai deixar aliviado quem dirigiu o clube tanto tempo. E quem ficou aliviado foi o STJD, porque nesse caso, com todo respeito, a Portuguesa deixou o bumbum na janela. Não deixou, para o STJD, foi uma moleza condenar a Portuguesa. Cumpriu a lei. Mas deixa eu explicar o que acontece. A gente não está aqui para discutir problema de clube, mas eu vou falar bem rápido. O problema do STJD... Eu vejo sempre o Fábio falar aqui, eu assisto sempre a Mesa Redonda e outros programas, até a Jovem Pan, eu vejo de vez em quando vocês falando. A verdade é o seguinte, aquilo lá é uma brincadeira. Eu cheguei no dia do julgamento, no dia 16, mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia antes do julgamento, um repórter do Rio de Janeiro, eu só não quero dar o nome, que ele pediu para não dar o nome, ele falou, olha, tem 5 que vão votar, vai ser 5-0 contra a Portuguesa, você não tem a dúvida. Fulano torce para o Fluminense e o procurador, que é o Paulo Smith, até eu li no Sport TV News, eu posso dar o nome, falou que ele é um fanfarrão torcedor do Fluminense. Está escrito, e no processo que eu entrei para a Portuguesa ficar na Série A, eu entrei com 3 processos, 2 minha prima e eu, entendeu? Eu disse exatamente, eu coloquei ele e coloquei a frase também. O que aconteceu no Rio foi o seguinte, os caras julgaram, voltando um pouquinho, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ele foi feito através de uma resolução do CNE, que é o Conselho Nacional de Esportes, dia 10 de dezembro de 2009. O Estatuto do Torcedor, onde está a briga, ele teve uma modificação no artigo 34, 35 e 36, no dia 27/7 de 2010. A partir que houve modificação do Estatuto do Torcedor, o que devia ter sido feito? O Conselho Nacional de Esportes devia ter feito uma resolução mandada para o tribunal mudando
a forma de publicação. Então vamos supor, a Portuguesa foi julgada na sexta-feira, saía no site da CBF na sexta-feira, a Portuguesa não podia jogar. Agora domingo. Já está saindo assim. Mas uma pergunta que não pode Mas só sai assim, viu, Fábio? Depois que alguém se enferra. Presidente, entendeu? uma pergunta tem que ser feita, que foi muito colocada, que o senhor teria as suas contas bloqueadas eu vou por uma explicar. dívida da Portuguesa, e que em cima disso o senhor poderia estar querendo levar vantagem nessa situação. O que o senhor pode dizer a respeito disso? O problema é o seguinte, eu também vou explicar rápido para não ser maçante. Ó, a Portuguesa, eu comecei na Portuguesa em dia 1º, dia 2, que primeiro é feriado, dia 2 de janeiro de 2005. Eu assumi um clube com exatamente 296 milhões de dívida. Quem fez o cálculo, quem fez as contas, foi o vice-presidente meu na época, que é o Dr. José Roberto Cordeiro, que depois passou por ser presidente do Conselho Deliberativo. Eu fui eleito e ele vice, eu fui na casa dele no churrasco, ele me apresentou a conta e falou, ó, a nossa situação é essa, o buraco é grande e tal. Ok. Nós tínhamos a Ability, que tomava conta do futebol, ela foi embora, levou todo mundo. Eu iniciei sem time, sem camisa, né? Sem nada, comecei um trabalho novo, tá certo? Foi indo. O Banif, a Portuguesa não tinha conta bancária quando eu assumi, um diretor ou um vice-presidente movimentava a conta dele junto com a Portuguesa, que aquilo era uma bagunça. Quando terminaram a contabilidade de 2000, fecharam o balanço de 2004, 31 de 2 de 2004, eu precisei fazer ajustes em 2005, entendeu? Aí a contabilidade fez ajustes. Nós temos, inclusive, auditoria de 6 em 6 meses e tal. O que aconteceu com o Banif? O Banif se aproximou de nós, que era da direção, através do presidente do grupo do Banif, que é o Dr. Júlio, né, o Júlio Rodrigues, o Davi e o gerente da nossa conta, chamava Seu Freixo. A Portuguesa tinha conta, mas parada. Eles ativaram a conta da Portuguesa, a conta do dia a dia, deram na época um crédito de 50 mil reais para a Portuguesa. A Portuguesa começou a andar, começou a emitir cheque, acabou esse negócio do diretor. Do dia 1º, continuou assim. Mais ou menos um ano depois, o banco começou a se aproximar mais da gente, fez patrocínio da camisa, fez um contato para montar uma agência dentro do Canindé, começou a patrocinar festa junina uma parte, patrocinou inclusive shows do Roberto Leal, um bocado de coisa com a Portuguesa. O que aconteceu? Ele começou a divulgar o banco junto à comunidade portuguesa, porque o banco não era muito conhecido. Então o que ele fez? A Portuguesa tinha em torno, mais ou menos, de uns 400 protestos. É fácil de provar, que eu tenho inclusive relação. Protestos, a Portuguesa tinha dívidas trabalhistas, um absurdo. Se alguém lê hoje o Estado de São Paulo, está lá as ações que o rapaz pediu, eu dei a documentação que eu tinha para ele publicou. A situação era essa. O que o banco fez? O banco falou, bom, eu vou ter todas as condições de divulgar a minha entidade junto à comunidade portuguesa e vou dar um crédito para a Portuguesa mensal financeiro, fora o patrocínio, que ele patrocinava também a nossa camisa. Ele foi ver o rating da Portuguesa perante o Banco Central, a Portuguesa não tinha crédito. O que o banco fez? O senhor abriu uma conta em seu nome, e o seu Luiz, que é Antônio Luiz Fernandes Azevedo, que é o Luiz Yaú, que todo mundo conhece, abriu uma conta em nome dele. O que o banco fazia? O banco pegava banco, conta portuguesa. Isso no mesmo ato. Quando chegava no último dia do mês, ele ligava para a moça que é controle financeiro da Portuguesa, que chama Dona Rita, falava, Dona Rita, como está a situação da Portuguesa? Ó, está mais ou menos com déficit de 1 milhão. Olha, tem mais tantos cheques emitidos, então dá tanto. Ele fazia exatamente isso, punha o juro, metade ele acreditava na conta do seu Luiz, metade acreditava na minha conta e no mesmo ato passava para a conta da Portuguesa. Isso durou mais ou menos, no total, até mais ou menos abril, maio de 2012. Antes, eu vendi, a Portuguesa vendeu o Diogo para o time da Grécia, para o Olympiacos, e antes nós tínhamos vendido o Celcinho pro time da Suíça. Não, do time pro Moscou lá pro... Como que é o nome? Eu esqueci o nome. Presidente, só peço para o senhor ser rápido, nós temos que encerrar o... Entendeu? Então o que aconteceu? O dinheiro entrou, sempre via Banco Central, ia para o Banif, o Banif pegava o dinheiro, acreditava, terminou as nossas contas. Bom, o que está acontecendo no Clube? Mudou a diretoria de Portugal, morreu o presidente do banco,
a crise econômica portuguesa, né? Teve problema. O que aconteceu? O presidente daqui, o diretor, o seu Freixo acho que ainda continua no banco, a procuradora, que era a doutora Goretti, que era advogada do banco, caíram. E o Banif moveu uma ação para receber meu, da minha esposa que está aqui, e do seu Luiz, nós estamos brigando na justiça, para tentar provar que o dinheiro é da Portuguesa. O que foi feito? Bem rápido. Nós fizemos um laudo, contratamos uma firma de auditoria, ela fez um laudo, né, total, para provar que o dinheiro realmente entrou nos cofres da Portuguesa, que não houve nenhum tipo de sacanagem. O laudo está, eu tenho o laudo, está até nos processos. E o doutor Ives, que todo mundo quer do Ives, Ives Ganda da Silva Martins, fez um parecer jurídico, eu juntei nos processos também, provando que o dinheiro quem deve não sou eu, quem deve é a Portuguesa. Essa é a realidade. Isso definido é isso que está acontecendo. Estou tentando provar na justiça que o dinheiro não é meu. Bloquearam meu patrimônio, estou com a minha vida é um inferno. A verdade é que está um inferno. Quer dizer, você não dorme porque você tem coisas que você fez, que tem coisas novas para vender, você não vende porque está bloqueado. Então foi um inferno. Agora da nova gestão, o pessoal publica, o Manuel deixou 130 milhões para o clube pagar. Primeiro lugar, eu assumi o clube com 296 milhões. Hoje o clube deve 130, para pagar a longo prazo. O presidente que está aí, ele foi eleito por composição. Por quê? Portuguesa, vamos acabar com as divisões, está na hora de acabar com isso, é melhor fazer isso. Então, o pessoal lá se reuniu, acabou elegendo o presidente, que era, entre aspas, de oposição. E o vice-presidente, que era o vice-presidente de futebol, junto com ele acabou sendo eleito. Então, foi contratado isso, foi acertado isso, e o presidente do Conselho Deliberativo também foi eleito dessa maneira, e hoje o presidente do COF é a mesma coisa, entendeu? Então é isso. Agora o time da Portuguesa, eu vou encerrar, eu sei que está completo. Acabou o tempo, presidente. Então tá bom. O time da Portuguesa hoje está com esses problemas, por quê? O presidente tem que correr atrás, é um time um pouquinho mais fraco, senão nós vamos cair para a Série A2. É isso que eu estou preocupado.